o bizu, que o sucesso tá no ar. Pega o bizu, só vem se atualizar. Pega o bizu e compartilha aí, porque o próximo hit começa aqui. Informação, inspiração. Pega o bizu, fica ligado. O som tá bom, o clima tá formado. Deixa o play rodar, vem aprender que o segredo tá pronto pra você. Pega o bizu, que o sucesso tá no ar. Pega o bizu, só vem se atualizar. Pega o bizu, que aqui é show, ideia boa, papo bom, vambora, flow. Se ligar no papo reto, aqui é só conexão. Pega o bizu, que o sucesso tá no ar. Pega o bizu, só vem se atualizar. Pega o bizu e compartilha aí, porque o próximo hit começa aqui. Informação, inspiração. Pega o bizu, fica ligado. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso primeiro episódio do podcast Pega o Bizu. Aqui, compondo a bancada comigo, tendo a honra de dividir aqui a mesa com meu amigo de Jesus, que está compondo, fazendo esse programa, trazendo conteúdos para você de relevância não só estadual, mas nacional e, quiçá, relevância internacional. E o meu amigo também, não menos importante, que está atrás das câmeras, que é o Jadson Play, que cuida aqui do nossa imagem, nosso som, que está compondo esse trio aqui. Muito obrigado por você estar aqui, espero que vocês gostem, não só desse, mas de todos os episódios que virão pela frente. Muito obrigado, não é isso, Jesus? Sim, senhor, meu irmão, estamos juntos aí e estamos aqui iniciando nosso primeiro episódio aqui do podcast Pega o Bizu, né? Pega a ideia, pega a dica, né? É isso aí. Estamos aqui hoje com o nosso convidado especial aqui, ó, o terceiro sargento Carneiro, Tainan Fernandes Carneiro, terceiro sargento Carneiro. Veja bem, grave bem esse nome aí. Ele é casado, pai de 2 filhos, bacharel em Direito, fez curso de Força Tática em 2017 na Lagoa da Confusão, região do Palmas, e também fez o curso de Rotan em 2021 na cidade de Palmas. É um cara que tem muita experiência, é meu amigo pessoal, não é isso, Carneiro? Somos amigos pessoal aí, fizemos o curso de Rotan juntos lá em Palmas. Serviu a Força Nacional de período de 2018 a 2021. Esteve também em operações no Rio de Janeiro, né? Como estamos agora vivenciando ali, presenciando, na verdade, né? Ali aquele conflito ali, aquela operação gigantesca que teve no Rio de Janeiro ali para a prisão daqueles traficantes ali, narcoterroristas, né? E aí hoje ele vai apresentar um pouco da sua trajetória aqui e vai ter esse bate-papo conosco aqui. Seja muito bem-vindo aí, fique ligado. Boa noite, meus amigos, boa noite a todos aí que estão acompanhando o nosso podcast aí, Pega o Bizu. É uma honra muito grande, né, estar aqui na presença desses 2 guerreiros aqui da Polícia Militar do Estado de Tocantins, meu amigo Neilson e meu amigo Jesus, 2 sargentos aí ferroados, na qual eu tenho uma grande admiração. Bom, pois eu fiz o curso de Força Tática em 2017 e fiz o curso de Rotan, 4º COR, junto com meu amigo Sargento Jesus. Bom, pessoal, a gente está aqui nesse bate-papo aqui, falando sobre vários assuntos, e um dos assuntos mais relevantes aí que a gente está vendo nos últimos dias, né, é a operação no Rio de Janeiro. Igual o senhor falou, meu irmão, Jesus, eu operei na Força Nacional, né, tive a oportunidade de ir em 2018, fazer a INC, né, que a gente chama de INC, é Instrução de Nivelamento e Conhecimento, que é a porta de entrada, né, para a Força Nacional de Segurança Pública. A Força Nacional ela foi criada em 2004, né, e se constitui até hoje aí. É a união de vários militares aí de todos os estados, militares, bombeiros também, policiais civis e peritos.
Em 2018 eu fiz a INC e tive a oportunidade de ir para a primeira missão em 2019 já, na missão no Ceará. Teve uma rebelião lá, uma situação bem complicada, a gente foi acionado, né, o efetivo. E depois eu fui para o Rio, e em Belém, fui também para o Espírito Santo, tive muitas, fui no Mato Grosso também, tive muitas operações importantes aí que a gente foi e a gente adquiriu essa experiência, né? E a operação mais relevante que eu considero que eu fui, nesse período todinho que eu estive na Força Nacional, foi essa do Rio de Janeiro. Aquela situação que está tendo lá agora realmente é uma situação caótica ali, viu? Vocês não têm noção como que é a realidade do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, pessoal, ele é um local totalmente inóspito para a atividade policial. O cara que é policial militar no Rio de Janeiro, ele realmente ele é um guerreiro, entendeu? Ele é diferente. Porque lá a criminalidade ela está em outro patamar, sem comparação. A situação lá é complicada. E a gente vê aquela operação lá no Rio de Janeiro acontecendo e isso a gente se preocupa, né? Com o nível de criminalidade que vem crescendo. Se essa criminalidade chegar aqui no estado de Tocantins, a esse ponto, né? Você passou por aquele complexo lá da Maré do Alemão ali, onde teve essa operação. Tu conheceu aquela área ali, não de entrar lá dentro, né? Mas aquelas proximidades ali, você chegou a conhecer ali? Sim, a gente fazia patrulhamento. A nossa missão, na verdade, a gente foi em 2023. Nessa época eu estava operando no batalhão de Rotan, né? Inclusive, mandar um abraço aí para todos os meus irmãos aí do batalhão. E a gente estava em apoio à PRF, né? A nossa missão é em apoio à PRF lá. E a missão era para prevenir o roubo de cargas, né? Então a gente ficava fazendo patrulhamento nas rodovias, em apoio à PRF, em pontos estratégicos, para evitar que as cargas fossem roubadas, né? E nisso a gente ficava na entrada dessa favela. Não tem como entrar na favela, não tem como. Para entrar na favela só se for com operação daquele tamanho lá que teve no jornal, entendeu? Então não tem condições de fazer um adentamento. Mas a gente conhece aquela área ali, é uma área bem perigosa, dominada por facções, entendeu? Então, assim, de fato ali, realmente ali, o Estado perdeu o domínio naquelas favelas ali, algumas favelas, né? Como o senhor falou, né? Dificilmente a polícia entra lá se não for através de uma operação, né? E, igual o senhor falou, né? Se for carga valiosa, né? Para passar algumas perímetros da periferia, o cara só vai de escolta, né? Porque senão corre um grande risco de ser roubado ali, no caso. E a gente fala que é o seguinte, eu vim da periferia, né, de São Luís do Maranhão, uma grande periferia também, que não sei se muita gente conhece São Luís do Maranhão, mas São Luís do Maranhão tem um centro histórico, tem a parte das praias, né, que é muito bonita e etc, né. Isso eu falo da minha realidade lá de São Luís do Maranhão. Então, assim, aquelas partes mais periféricas é onde tem a criminalidade também. Talvez não seja tanto como o Rio de Janeiro, porque não tem aqueles morros, né, mas não deixa de ser uma grande periferia também. Então, assim, a gente sabe como é que é dominado pelo crime. Só que a grande maioria das pessoas que moram na periferia são pessoas de bem, pessoas honestas, pessoas que acordam cedo e trabalham, certo? É uma pequena minoria que toma posse de armas, né? Consegue ter acesso a armas e ali que faz ali o constrangimento contra as pessoas que moram ali. Porque eu, quando morava na periferia lá, morava na invasão, e eu percebia isso. Eu era constrangido o tempo todo. Primeiro, veja bem, a menina nova, quando ela começa a se desenvolver, ter um corpo mais desenvolvido, ela já é aliciada já pelos traficantes, aquelas pessoas maiorais. E o rapaz, jovem, no meu caso, que eu estava inteirando 12, 13 anos, eu saí de lá quando eu tinha 15 anos, também é aliciado pelo tráfico. Você começa a ter um desenvolvimento de corpo, e aí os caras começam a querer te aliciar. Claro que não é tanto igual o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é bem mais ainda. Porque quando o moleque começa a ter um corpo já um pouco mais desenvolvido, o cara já começa a falar, você já dá conta de segurar um fuzil no peito. Entendeu? Então, assim, eu imagino como é que é isso. Eu não conheço o Rio de Janeiro, nunca fui lá, entendeu? Mais o que eu ouço, né? E como eu tenho ouvido do senhor aqui, que realmente é diferente lá. A grande dificuldade do Rio de Janeiro que eu avalio, né? Pela experiência que eu tive lá, é a questão do relevo, né? Lá o relevo, a geografia lá favorece a criminalidade, né? Questão de morros, questão de acesso à favela, então a ocupação lá é desordenada, né? A cidade grande, uma das maiores cidades do Brasil, então não tem como o poder público controlar tudo isso, né? Então, isso que eu ia pontuar, Carneiro, é a questão geográfica, isso histórica no Rio de Janeiro, que é muito mais profundo do que a gente está. Como que chegou ao estado crítico que está? Né? Então, tem um fator histórico, cultural, geográfico também, que influencia para que o Rio de Janeiro seja esse caos. Eu me recordo, era criança,
Mas a gente viu várias vezes na internet, o governador, que eu acho que era o Brizola, não vou aqui entrar no mérito, né? Mas eu lembro uma fase que ele falou: a partir de hoje, assim como quando ele assumiu, foi assim quando ele ganhou, a partir de hoje, nenhum policial sobe no morro. Então, a geografia do morro, ela já é propícia para o crime organizado se organizar, né, ficar ali, esperar a polícia. Sempre ali é igual, eu estava vendo a reportagem do Batata, que eles ficam entrincheirados. Então, a polícia tem um desafio de subir o morro e eles esperar entrincheirados. Então, tem uma questão topografia, que é a questão do morro, né, que é muito difícil acesso. E também está a questão política, né, que lá no início houve essa frase do governador e realmente proibiu a polícia de entrar no morro e com a falta do poder público, as organizações criminosas elas se unem e se organizam. E se organizar a tal ponto que está como está hoje, que é difícil de fazer essa organização das forças de segurança pública. E você, no caso que você conviveu com ele lá, com essa realidade, o que dificulta nesse processo de tomada do morro, além da questão geográfica? O que dificulta assim, para a polícia ou para o poder público entrar com educação, entrar com segurança? É justamente isso aí que o senhor observou bem, meu amigo. É a dificuldade do geográfica, né? A dificuldade geográfica facilita o crime e dificulta para o poder público, né? Tanto a polícia como os demais órgãos aí de segurança e estatal, né? E a dificuldade é essa. E a questão cultural também, a gente tem aquela mania de querer ter vantagem em tudo, né? E isso aí é mais visível lá, né? Uma região muito grande, muito povoada, habitada. Então, todo mundo está lutando pelo seu pão de dia a dia. E tem sempre aquele mais esperto que o outro, né? Que quer tirar vantagem. E essa vantagem é mais visível lá, né? Em relação a esses fatores aí que a gente vem debatendo aqui. Então, eu acredito que o principal ponto de dificuldade lá é justamente a questão geográfica, né? O acesso lá é difícil. A ocupação desordenada dos espaços aí favorece tudo isso aí. E a dificuldade também das leis, né? A evolução da sociedade aí está cada dia difícil para o trabalho policial, né? A gente vê essa dificuldade aí. E os modus operandi das facções, elas, até vi um especialista falando, que o tráfico de droga não se transforma, aliás, não é mais aquela ação principal, né? Não é mais o modo operandi principal, que as facções elas estão migrando para o assalto à carga. Se você fez uma das missões suas foi isso, para impedir que a carga entre na... E essa uma das missões nossas foi essa de prevenir, né? O roubo de cargas aí, o assalto aí às cargas. Porque o que acontece? O pessoal rouba as cargas lá, né? Cargas de frios, de alimentos, de eletrodomésticos. Rouba a carga, sai da principal onde a carga tem um destino X para ir. Ele tira a carga daquele destino e entra para a favela. Aí lá na favela a carga é evaporada, né? É dissolvida entre a comunidade lá e entre as facções, entendeu? Então aí eles usam essa carga roubada para adquirir armas, para adquirir poder e aí isso vai girando um ciclo vicioso, né? Gira um ciclo vicioso ali no qual a facção vai tendo esse poder aí. Então a maior dificuldade é essa daí, meu amigo. Se você tiver aquela imagem daquele mapa para jogar aqui na tela para gente, só fazer uma análise, que eu achei, eu pesquisei sobre esse mapa, a fonte desse mapa é do Poder 360, foi os próprios moradores, foi uma organização, né, que fez esse mapa para poder, até para a segurança dos próprios motoboys, né, que ficam entregando ali as mercadorias, para você ver como é que o Rio de Janeiro está tomado por facções, né? Praticamente, isso é uma boa parte do Rio de Janeiro, e a gente entende por que está aqueles conflitos de facções, né? Uma facção muito próxima da outra ali, questão de quilômetros, às vezes metro, e uma tentando invadir o território da outra, como acontece diariamente, que tem esse confronto entre facções. E aí, olhando no mapa, a gente entende como é complexo se fosse uma facção, seria mais fácil você extinguir com ela ou combater, mas são várias facções, líderes diferentes, modos operantes diferentes, e como é que o Estado, ele forma repentina, ele vai fazer com que essas facções saiam do Rio de Janeiro. Pois é, você vê o mapa aí, ó, tá dominado lá, tudo isso aí, entendeu? Então a dificuldade é grande. Então cada um querendo tomar o espaço do outro para se fortalecer, né? Aí na aquisição de armas, no drogas, né? A gente vê os relatos aí dos outros podcasts aí que a gente vê nas redes sociais aí, os relatos de outros militares falando, de outros policiais falando aí, estudiosos aí, que não é fácil. Então hoje em dia o tráfico de drogas é só uma ponta do iceberg, né? Eles estão vendendo gato net e faz tudo isso aí. Para se fortalecer e adquirir poder, né? A disputa é pelo poder e território.
como a gente sempre fala, né? Quando uma força ela recua, a outra ela avança, né? Só tá dessa forma aí que as facções tomam de conta, porque eu entendo hoje que o criminoso ele vê nas leis um escudo, ele vê um escudo para se proteger. Porque de um lado, o criminoso ele pode fazer tudo, ele pode chegar a dominar, não, esse pedaço aqui de terra, esse pedaço de chão aqui é meu, né? Aí a polícia, quando ela vai tentar agir, aí sempre tem milhões de pessoas ali, milhões de pessoas não, alguns pseudos especialistas de segurança pública, né? Ou algumas pessoas interessadas politicamente para dizer que não é dessa forma que tem que agir, etc. Então, nesse contexto, a polícia, né, acaba recuando e a força que está ali dominando aquele espaço acaba avançando cada vez mais. E é por isso que está dessa forma aí, entendeu? É porque o Estado ele recuou e o Estado paralelo ele avançou, que são as facções criminosas, né? Falando de facções, só para ter uma ideia, ó, pra você ter ideia como o Comando Vermelho ele domina boa parte do Rio de Janeiro e boa parte do país. Já não é mais problema do Rio de Janeiro. A gente fala do Rio de Janeiro porque o Rio de Janeiro realmente está tendo um caos, né? Inclusive, agora pela ação da polícia do Rio de Janeiro, tá mais uma vez na mídia. Mas as facções criminosas não são mais fechadas só Rio de Janeiro. Elas estão migrando para outros estados, Nordeste, vê o Ceará, né? Bahia. Bahia dominou ali, Salvador ali está dominado pelo Comando Vermelho. Estão invadindo outros comércios para lavar dinheiro. Tem uma denúncia que milhares de postos de gasolina já pertencem ao crime organizado para lavar dinheiro. O Comando Vermelho, se eu não me engano, ele está presente no norte, na extração ilegal de ouro, né, os garimpos ilegais. Então, o crime organizado não se resume só a droga, só o tráfico de droga, só o tráfico de arma. Ele está migrando, realmente está migrando, se organizando, e daqui a pouco vai sufocar a gente, né? Se não tiver uma reação do poder público ao ponto de combater, não só combater Exatamente. lá para tirar os criminosos dos morros, mas para sufocar ali o ganha-pão, né? O que alimenta o tráfico, que é o dinheiro, vai ficar difícil. Daqui a pouco, nós aqui que moramos num estado tranquilo, vamos ficar refém do crime, assim como o Rio de Janeiro. É uma questão de tempo, se nada for feito. Justamente, eu costumo dizer que a gente tem que agir com inteligência, né? Tem que agir com inteligência, com sagacidade. Igual eu tenho uma formação em direito, a gente sabe que as leis não é fácil. Nós não somos os criadores da lei, né? Somos só os cumpridores, né? A polícia militar ela só garante a ordem, né? Então a gente tem que seguir o que está escrito, e não foi a gente que escreveu, né? Costumo dizer isso aí. Mas a gente tem que ter pé firme. Os mais novos aí que estão, os futuros policiais que estão entrando aí, tem que ter ciência disso aí, né? Tem que saber o perigo que eles vão enfrentar e ter força para enfrentar isso aí. A gente tem que ter inteligência, saber agir com sagacidade para não trocar de lugar com um criminoso, né? Então tem que ter essa sabedoria aí nesse ponto. Não é de hoje que a gente sabe que o Rio de Janeiro é um terreno hostil para a polícia, né? Tanto que eu fui no Rio de Janeiro, mas eu fui, desci no aeroporto, eu sei de Santos Dumont, eu já entrei na van da locadora, fui direto para a locadora, peguei um veículo alugado e fui para Angra, né? Que é o interior. E aí, mas eu não conhecia o Rio de Janeiro, porque realmente, eu como sou policial, eu vejo que o Rio de Janeiro é muito hostil para a polícia. Pode ser uma questão de mídia, mas assim, pelo que a gente vê nos noticiários, é muito hostil. No seu caso, você aqui do Tocantins, policial aqui do Tocantins, tem uma experiência fora do estado, você vai numa missão no Rio de Janeiro. Qual é a sensação de um policial, você fardado, numa viatura ali caracterizada, tirando serviço no Rio de Janeiro? Qual a sua sensação como policial militar? Cara, você tocou num ponto muito interessante que a gente sente na pele realmente essa hostilidade. Aqui no Tocantins a gente tem essa paz ainda, né? E você entrar na viatura, trabalhar tranquilo, pegar seu carro, deslocar da sua casa fardado no seu carro, né? Tem alguns estados do Brasil que tem essa possibilidade ainda, que no Tocantins é um deles. Lá no Rio de Janeiro é complicado. Lá a orientação que a gente teve lá quando a gente chegou, né? Foi até funcional não andar no bolso, cordão de ouro, pulseira de ouro, relógio mais caro. Andar até desarmado às vezes, né? Dependendo do local que você andar, não é bom. Não é bizu, né? Igual o nosso tema aqui, pega o bizu, não é bizu andar armado lá. É funcional de jeito nenhum, então é complicado. Dá a sensação de a cidade do medo, né? O cara que você pega o Uber lá, o Uber fica com medo de você ser um bandido e roubar ele. Quando você entra no Uber, você fica com medo do bandido ser um marginal também e para te roubar também, te levar para dentro da favela. E tu ir parar em uma situação de risco de vida. Então, é complicado. Mas a missão estava lá, era para ser cumprida, a gente cumpriu. Nosso juramento é esse, né? De
Independente da mesmo com missão. sacrifício da própria vida, o cara tem que cumprir. Então, não é fácil, mas foi uma experiência interessante e muito proveitosa. Eu acredito. E a gente vê pelo mapa, que é a proximidade as proximidades ali das facções, de domínio das facções, e é um perigo muito grande. Eu acho que a população de Janeiro acho que vive em constante medo, né? Porque se você é conta, você vai explicar mais isso pra gente. Eu sou de uma comunidade, sou de uma parte da cidade que é dominada pelo Comando Vermelho, um exemplo. Aí eu vou por acidente, eu caio numa zona dominada pelo terceiro comando. Inclusive, você falou uma situação aí que eu me recordo aqui agora. Teve uma situação envolvendo até militares aqui do Tocantins, que estavam servindo também junto comigo lá nessa missão da Força. Uhum. E eles estavam no deslocamento para ir dar apoio a uma situação. E a viatura fez o retorno no local errado, né? Pra você ter noção, tanto que lá é sinistro. O cara fez o retorno no local errado. E quando ele percebeu que estava no GPS errado, ele tentou voltar e nisso já a viatura já foi alvejada. Em 2024, a viatura da Força Nacional foi alvejada. E nessa viatura tinha uns militares aqui do Tocantins, tinha militares do DF, tinha outros militares também, não me recordo qual estado. Mas eles foram alvejados, ainda bem que ninguém teve ferimento grave a ponto de perder a vida, né, nem nada. Mas eles foram alvejados. Teve uma situação também, há um tempo atrás também, não me recordo a data, que teve um militar que foi até morto, né? Ele foi alvejado e foi morto. O pessoal confundiu a viatura da Força com a viatura do BOP. E os caras entraram errado na comunidade. Entrou um pouco, tem um determinado ponto lá que passou, quando ele viu, já era tarde. Foi alvejado e levou a óbito. Então, Só tem que ter interrompendo cuidado. aqui, desculpa, Carneiro, só interrompendo aqui para a hora do Merchan, agradecer aos nossos patrocinadores, que sem ele, isso aqui não seria possível. Né? Eu agradeço a vocês que estão nos patrocinando, estão acreditando nesse trabalho, um trabalho novo aqui da nossa região. E convido também aqueles que não são patrocinadores, que gostaram do nosso trabalho, confiaram no nosso trabalho e querer incentivar o nosso trabalho, por favor, entre em contato com a gente, seja nosso patrocinador, seja nosso colaborador. E aqui, para passar na tela alguns, vou dizer muito obrigado à Norte Agronegócio, muito obrigado à Norte Construtora, Farmácia Rei Farma, Evans Pizza, daqui a pouco tem um lanchezinho da Evans Pizza, tá, Carneiro? Pode ficar tranquilo que Show se de bater bola, aí eu fome gostei, aí... viu? As duas coisas que a polícia tem, é fome e sono. Gráfica Real, Powerfire Internet, obrigado pela internet muito boa por sinal. Para Carros, muito obrigado para Carros que se deu esse espaço para a gente, sem esse espaço também não seria possível. Tá faltando o drone, a empresa do drone. 063, nosso amigo Rui tem 63 drones. 63 drones, né? 63 drones, discute que não está aqui na minha anotação. E os nossos parceiros, Apolo, com nossos parceiros sócio, Apolo, Homem Protetor e a Agência Inovar. A Agência Inovar também que está tomando conta aqui das nossas imagens, nossos vídeos. Fala sobre o Homem Protetor aí. O Homem Protetor é um manual do Homem Protetor que orienta, né, os homens que são casados aí a cuidar bem da sua casa, dos seus filhos, da sua mulher. Obrigado aos nossos patrocinadores, sem vocês isso não seria possível. Obrigadão mesmo, hein, de coração. Voltando aqui, você falou também desse do caso, né, das viaturas que podem entrar por engano numa comunidade daquela e ser confundido com... Porque a Força Nacional parece que os traficantes até respeitam, né? Tem isso de a Força Nacional, tá, não é o BOP, tá, vamos aqui tolerar um pouco mais, ou não tem isso? É porque, na verdade, a atuação da Força Nacional é um pouco diferente da atuação das outras polícias, né? Qual é a diferença? É uma atuação mais... A Força Nacional ela tem uma atuação mais colaborativa, ela dá apoio aos outros órgãos, né? Ela só atua quando é provocada. Né? Ela vai apoiar a PRF pede apoio, aí a Força Nacional apoia, a PEMEG, a Polícia de Estado X, Estado do Ceará, Estado da Bahia, pede apoio, eles vão apoio em conjunto. Então tem essa situação aí. Eu não sei se é tipo um respeito ou se é... Eu não sei explicar mais ou menos como é. A situação é mais ou menos essa, né? A Força Nacional atua em apoio. Então, acredito que eles não têm essa situação de atacar de fato, né? Não, até então não tinha, né? Mas já teve esses ataques aí. Caso. Mas a maioria dos ataques foi relatado, né? Pelos pessoal que investigou, né? Essa situação que foi confundido. Realmente eles confundiram com a viatura Do BOP. do BOP lá do Rio, lá do pessoal que enfrenta eles, né? Que faz esse enfrentamento direto.
E você Então, disse é um que risco. tem policiais de vários estados que eles se juntam, né? Faz um curso, né? Isso. A força é a união de todos os estados, né? Militares de todos os estados que faz o curso, né? E fica apto a operar na Força Nacional. Aí opera quando é acionado, né? E qual a orientação, Thalita, uma equipe da equipe da FN, da Força Nacional, ali, com vários guerreiros de vários estados, que não conhece a topografia, não conhece das comunidades de janeiro, qual a orientação para não acontecer, como aconteceu, já aconteceu, né, de viaturas da Força Nacional entrar em favelas e ser confundida e ser alvejada e até ter policiais mortos. Tem alguma orientação para seguir um protocolo para isso não Na acontecer? verdade, essa situação que aconteceu é uma fatalidade, né? Porque a gente nunca vai entrar num lugar e achar que vai ser alvejado, né? É uma fatalidade, então a orientação que tem é sempre atuar em conjunto, sempre atuar junto com o policiamento local. E isso que aconteceu, de fato, foi uma fatalidade que levou a essa situação. Mas, no geral, das ocorrências que já teve, das experiências que eu já passei, é tranquilo em relação a isso aí, entendeu? Gente, claro, porque teve no Rio de Janeiro lá, a facção predominante lá, no caso, seria o Comando Vermelho. Existe outra facção lá, tipo, que entra em guerra lá com o Comando Vermelho ou não? É o Comando Vermelho, às vezes, entre si e... Lá no Rio de Janeiro há várias facções, né? Comando Vermelho, PCC, tem um TCP, tem as milícias, então eles estão sempre em confronto, né? O confronto deles é o tempo todo. Mas a Então, predominância maior a lá, predominância que a lá seria, gente, no caso, seria o que Comando a gente Vermelho. vê é o Comando Vermelho, entendeu? Entendi. Jade, você pode mostrar o mapa, por gentileza, de novo? O primeiro mapa é aquele das facções. Se você, isso, exatamente. Só vou puxar aqui. É, só um instante. Para você ver, o comando vermelho é o que está de vermelho. Então, todo de vermelho é o comando vermelho. Aí tem o terceiro comando. Esse M aqui seria o quê? Esse MI seria a milícia, né? O amarelinho, acho que se não me Para você engano, ver, é o ainda ADA. tem as milícias, né? É, tem as milícias. Porque, rapaz, não é fácil quem mora no Rio de Janeiro. Porque tem o tráfico de drogas. E tem a milícia, que muito tempo atrás era composta por policiais, né, em sua maioria. Hoje em dia nem tanto, né? Hoje em dia parece que tem muitos civis, né, que fazem parte da milícia e acabam integrando a milícia. Mas ainda tem. Rapaz, quem mora no Rio de Janeiro é um sobrevivente, para falar a verdade. Porque, cara, ele tem que fugir do tráfico, dos traficantes, ele tem que fugir da milícia, ele tem que fugir dos arrastões. Isso é um dos motivos para eu não ir de férias para o Rio de Janeiro, porque eu não vou ficar à vontade lá. Tipo assim, tô na praia, tranquilo, eu não vou. Mas é uma Uai, realidade. você Não, tá o Rio com de Janeiro medo, o Rio de Sargento? Janeiro tá numa situação tão crítica, cara. Você vê que várias pessoas que vêm de fora, turista de fora, que vai para o Rio de Janeiro, erra ali uma virada daquela, acaba entrando na favela, é alvejado e morto. Neilson, mas é o seguinte, para nós que somos de fora, a gente tem essa visão, né? Mas quem mora lá tá acostumado. Lá já Né? acostumou, quem mora lá Por isso que eu te já- falo, já- acostumou, mas não é uma vida que o cara vive tranquilo. É. Não, mas assim, o cara lá, ele, na cabeça dele vive tranquilo. Ele já está acostumado com aquilo lá, entendeu? Aquela O ser humano, o ser humano, ele é adaptável, né? Aí as Ele facções. se adapta a todo ambiente, aí, que todas as As situações. Né? facções que dominam o Rio de Janeiro. Olha, é o Comando Vermelho, que está em vermelho. Aí tem mais o terceiro comando puro, que é o TCP, chamado TCP, a sigla TCP. Vem Amigo dos Amigos, a ADA. Milícia do Zinho, que é a antiga Liga da Justiça, que agora é a Milícia do Zinho. E tem as milícias sem vínculo nenhum com esses grupos, são milícias independentes. Então, para você ver, o Rio de Janeiro, cara, como é que o Estado ele deixa acontecer isso aqui? É inerte, né? Então, é algo que foi deixando, que foi se construindo, que ninguém teve, talvez, coragem, porque realmente entrar numa favela armado ali, uma determinação de um governador para entrar numa favela, pô, vai ter confronto, Mas o Rio de Janeiro é um lugar muito, muito bacana, muito bonito. Eu fui lá, a geografia lá Não, lindo, é é muito lindo. boa, O tem Rio de umas Janeiro praias é lindo, muito, cara. muito Eu falei paradisíacas que lá, né? eu que não tenho coragem. Então, o só cidadão uma que questão- mora lá, é que eu sou- ele não quer sair de lá para usufruir desse aí, né? Infelizmente, a criminalidade está avançando em todo lugar e ele vai vivendo lá. E outra coisa, Carneiro, que a gente percebe também, que a geografia lá, tipo assim, aquela parte ali de Copacabana, Leblon, aquelas partes do centro ali, ela não é tão concentrada a criminalidade ali não, né? É como se a criminalidade ficasse isolada mais nas periferias e de vez em quando, ou sei lá, uma frequência que desce da periferia para os centros ali, né? Para cometer crimes, entendeu?
Pois é o que a gente chama lá, quando eu tive lá, eu tive contato com outros guerreiros que estavam lá, né? Tem mais experiência lá de Rio. Então eles falam que são as bolhas sociais, né? Lá tem as bolhas sociais. São locais que são preservados, né? Até mesmo pela questão turística, né? São locais que chamam de bolha social, né? Essas praias famosas, né? Que o pessoal gosta de ir, que Cristo Redentor, são locais que são bem preservados e bem seguros. Então o turista vai andar de uma maneira mais tranquila um pouco. Vai dar aquela Tem sensação. um acordo, ninguém assinou nem nada, Isso. mas é um acordo ali empírico, A- implícito, aquele né? ac- Tanto no poder público, como também dos Dos criminosos. criminosos, Não acontecer, nós não pode mexer ali, porque ali é onde dá rentabilidade para todo mundo, é onde o turista vem. Sim. Então tem essa situação. E lá, quando o cara chega de fora com um sotaque diferente, ele já sabe, já percebe que não é morador. Então até o preço das coisas aumenta, tudo é diferente. Então isso aí é a bolha social que o cara vai para lá e vai se sentir tranquilo. Igual você pode ir para lá, assistir um jogo do Maracanã, torcer pro Flamengo ou Vasco e vai estar tranquilo. Raramente alguém vai mexer contigo. Agora sai daquela bolha, meu amigo. Aí você tá sozinho no meio dos leões. Interessante que você falou aí que Entendeu? tem um policial, hoje ele é tenente, negão, grandão, e ele tava contando um episódio interessante, que ele solteiro, foi pro Rio, fez uma missão no Rio, e arrumou uma namorada lá, né, uma mulher e tal. E aí a mulher falou pra ele, olha, quando você for pra algum quiosque na praia, aí você leva um talão de energia aqui de casa, pra você mostrar que você... Só que chegou o tocantinense lá, aquele sotaque arrastado, aí o cara... Aí deu a carteirada dele, foi o talão de energia. Falou, eu moro aqui, E a gente que é oxe, eu do- moro aqui, oxente. A gente que é do Eu Tocantins, sou carioca. a gente que é do Tocantins, a gente não percebe que temos o sotaque, né? O Brasil é muito grande, é um país continental, né? Então a gente percebe. Eu trabalhei em Belém, também tem, pela Força Nacional, a gente tem um sotaque bem diferente. Trabalhei no Rio Grande do Sul, essa última missão que eu fui agora foi a missão de enchente, né? Teve aquela enchente. Ano passado eu fui lá também para prestar esse apoio. O Tocantins mandou militares para lá e eu fui contemplado e nessa missão tive a oportunidade de ir e fui. Então o Brasil é um país grande demais. Então se você sai aqui do Tocantins e vai em Belém, você vai no Rio de Janeiro, você percebe nitidamente que você tem sotaque e você não percebe. Isso. Né? Então o de morador do Rio de Janeiro ele é sagaz, e não só do Rio, mas de todo lugar, ele é sagaz, ele percebe que o cara é turista. Então o tratamento já é diferente. É igual a gente aqui, quando vem alguém de fora, a gente sabe que o cara não é daqui. Até porque o sotaque também do Rio de Janeiro ele confundiu, né? Então tem essa situação. Vamos explorar um pouco mais aqui o que você tem um conhecimento vasto, Carneiro, até pela sua experiência. Vamos falar um pouco aqui também de Rotan, falar sobre os seus cursos, que tem muita gente. Inclusive foi o TAF da Polícia Militar aqui de Tocantins, agora é final de semana, é para oficiais e acho que no final de semana vai ser para soldado. Não, Já acho que teve, não. teve o TAF, Foi pro oficial. teve o Então TAF, tem teve muita os dois. gente, que está entrando na polícia que gosta tem curiosidade de saber como é que é o outro lado, no caso dele, o lado nosso, né, de curso, enfim. Mas vamos falar sobre, você falou um ponto interessante que foi uma das maiores tragédias do Brasil, que foi aquela enchente lá que teve no Rio Grande do Sul. Cara, foi triste, é triste você ver as pessoas perdendo casa. A gente acompanhando lá de casa, na nossa da TV, do celular, nas redes sociais, a gente já se comoveu e viu que o caos era grande. E você, quando viu pessoalmente aquele caos, aquele desespero, qual foi a sensação, não como policial, mas como ser humano? A gente está nesse bate-papo aqui, é interessante falar isso, e até o nosso bate-papo aqui é sobre. A gente tem que agradecer, né? Todo dia agradecer por ter uma casa boa, por ter um carro bom. Às vezes não é aquele carro dos sonhos, mas é aquilo que a gente tem, né? E a gente vê pai de família trabalhador lá, lutando no dia a dia para conquistar o pão, e de repente acontece uma tragédia, um fenômeno natural, né? E o cara perdeu tudo. Teve cara lá que perdeu tudo que eu falo, tudo mesmo. Perdeu parentes, filhos, familiares. Então ele perdeu mais do que bem material, né? Que bem material a gente trabalha e compra. Então a gente foi para lá dar esse apoio lá e foi triste. Foi uma das piores missões que eu fui. Quando a gente vai na missão, a gente vai na intenção de conhecer um lugar diferente e colaborar da maneira positiva, né? Com todo mundo lá. E a gente chegou lá e viu aquela situação, um cenário de guerra ali, devastador. Foi uma das piores missões que eu fui, né? Em questão de cenário, né? A gente vai num ambiente que tá tudo destruído, tudo, né? A água passou, derrubou tudo, acabou com tudo. Mas foi uma experiência também, né? Que a gente começa a olhar para si e agradecer, né? Pela água que bebe, pelo copo de comida que tem, o prato de comida que tem. Então, é essa mensagem que a gente tem que lembrar também aqui no programa, né? A gente ser mais grato e valorizar o pouquinho que a gente tem, né? Verdade. Foi conquistado com suor, que o cara tá um pouquinho, de repente, não tem mais nada. Isso Então, foi um sopro, né? De um repente sopro ali, perdeu tudo. acabou com tudo, entendeu?
Perdeu. Aquela grande reflexão, né? A gente só percebe aquilo que a gente tem quando ou a gente perde aquilo que a gente tem, né? Ou então quando a gente vê o próximo perder aquilo que tinha. Perder aquilo que tinha, Tem justamente. muita coisa, né? Igual uma vez eu vi um cara falar assim, o seguinte: você pensa que você tem problemas até o dia que você perde sua saúde. Aí você vê que todos os problemas que você tem ou tinha não se compara ao fato de você ter, fato de você ter saúde. entendeu? Então, tipo assim, é sobre isso. É só fazer um adendo na apresentação aqui do Sérgio Carneiro. Eu esqueci de falar aqui no início da apresentação que ele ingressou na Polícia Militar em 2014, né, juntamente conosco, que eu montei isso. Nós entramos aqui na mesma turma em 2014, na Polícia Militar do Estado de Tocantins. Né? Então, já vai para 12 anos aí, a gente vai completar 12 anos ano que vem, de serviço efetivo na Polícia Militar do Estado de Tocantins. Então, é um guerreiro que tem várias experiências aí no cenário policial aí. Então, assim, como o Neus falou, já exploramos aqui uma parte aqui das suas missões, tanto nas enchentes, como também no Rio de Janeiro, né? Vamos falar aqui também um pouco sobre o curso, né, que você fez de Força Tática em 2017, a dificuldade que você encontrou, que foi o seu primeiro curso operacional que você fez na Polícia Militar. Isso. E logo em seguida você fez ali também o curso de Rotan, né? A gente fez junto, inclusive. Exatamente. Bem na época da pandemia, né? Na época da pandemia. Bom, eu entrei na Polícia Militar em 2014, né? Igual os senhores fizeram bem aí. Parece que tá, E parece que chegou o nosso lanche aí, daqui a pouco vai ter um lanchinho. olha, muito bom. Essa parte aí eu gostei. Pode continuar. Então eu fiz o curso de Força Tática, né? Sou grato a Deus por ter concluído o curso em 2017 com meus irmãos de turno aí. E depois eu fui para a Força e depois quando eu voltei da Força eu fiz o curso de Rotan, consegui formar, né? E a maioria do pessoal aí tem que ter noção que todo curso de polícia é bem difícil, mas isso aí faz parte, né, da rotina do policial, a dificuldade. E o curso tem que ser difícil mesmo, senão você não dá valor às suas conquistas, tem que ser difícil. E cada curso vai ser mais difícil ainda, tem que ser. E a mensagem que eu deixo para esses novos futuros policiais aí que venham preparado com o psicológico fortalecido, né? Venha preparado com o apoio da família, muito importante. Quando você banca um curso operacional, quem está, né, atrás ali de você nos bastidores ali é a família. Então você tem que ter esse apoio, pai, mãe, namorada, esposa, entendeu? Então tem que ter esse apoio total, porque o curso não é só seu, o curso é deles também. O senhor sabe muito bem, a gente bancou o curso de Rotan juntos e a dificuldade foi enorme. Mas o cara, quando ele começa, ele tem que terminar. Ele tem que botar a mente e o coração né, até o final. Ele não pode começar, vou ver o que dá e se der. Não, ele tem que entrar focado, tem que entrar determinado, com vontade, se preparar fisicamente também. Todos os cursos da polícia, independente do nível do curso, ou do brevet, do nome, do grupo, todos os cursos serão difíceis. Entendeu? Aquilo que eu sempre, ultimamente eu tenho falado, tenho aplicado isso na minha vida, sabe? A gente não deve ser só motivado, porque a motivação ela vem e passa. Amanhã eu dormi hoje, estou motivado, eu acordei desmotivado. Quando a gente rege a nossa vida pela motivação, a gente está colocando o nosso futuro, o nosso dia a dia, ao estado de espírito. Não, se hoje eu estou bem, eu vou lutar. Se hoje eu não estou bem, eu vou lutar. Então, assim, quando a gente condiciona a nossa vida a uma determinação, a um foco, né, a uma resiliência, aí sim. Não, eu não estou motivado hoje, mas eu vou continuar. Não estou motivado, não vou continuar. E aí a determinação, o foco que você tem, a partir daí é que vai aparecer a motivação. Exatamente. No começo, a gente não vai começar, a gente não tem resultado no começo, né? Mas aí quando você vai perseverando, vai sendo determinado, não, eu vou conseguir, eu vou lutar, eu vou seguir em frente, aí você começa a ver resultados, né? E aí com isso você começa, poxa, agora vem surgir a motivação. Porque a motivação vem de resultados que você começa a colher. Agora, só que se você for agir só pela motivação, justamente, meu irmão, você vai estar sedento ao fracasso, infelizmente. Carneiro, como eu disse, tem o próximo TAF é para soldado, e a gente sempre escuta, eles são encantados, né, pelo menos uma grande parte, pelos grupos operacionais. E sempre questionam, você, quem nunca ouviu, você é da tática ou é da PM? Você é da Rotan ou é da PM? Eu quero fazer o curso direto para a tática. Explica pra gente como é que é o ingresso da polícia, a diferença do curso operacional, o curso da polícia, como é que eu faço para ingressar? Essa observação que você fez aí é muito boa, meu amigo, porque as pessoas às vezes não conhecem, né? Não conhecem a instituição que as protege, né? O cidadão muitas vezes não conhece quem os protege. Então, o primeiro passo para os jovens aí que estão entrando na polícia é estudar, papirar mesmo, comer livro, né?
deixar de ir pra festa, deixar de fazer, às vezes, o que dá prazer, o que gosta, para fazer aquilo que tem que ser feito, né? Então é estudar, entrar na Polícia Militar, fazer o curso de formação e depois se preparar, né? E escolher um grupo na qual ele se identifica, na qual ele admira. E a gente, eu pertenço a 2 grupos, né? Então a gente respeito e admiro todos os grupos da Polícia Militar, né? Então ele tem que escolher um grupo e perseverar, e querer aquilo mais do que aquilo que é ele. A gente tem um lema lá na Rotan que a gente é o raio, não é a gente que escolhe o raio, é o raio que te escolhe, né? Então você tem que querer mais do que tudo na vida. Então você tem que se esforçar para aquilo ali, se preparar fisicamente, intelectualmente também, e não desistir. Não desistir jamais. Não desanimar. Porque se você desanima na primeira dificuldade, você vai conquistar o que na vida? Se você Isso é for. verdade. Todo mundo tem uma história triste, né? E ninguém tá nem aí pra sua história triste. Essa é a verdade. Então você tem que se motivar todo dia, meu amigo. Se motivar mesmo e não baixar a cabeça. Porque se você baixar a cabeça na primeira dificuldade, você não vai sair do lugar nunca. Porque ninguém vai te motivar, não. Ainda mais a gente que é homem, a gente tem que se motivar o tempo todo. Tem que estar preparado o tempo todo. Só para deixar claro, Carneiro, você é da PM, você é da Força Tática, você é da OTAN, ou você é do, sei lá, da NASA. Então, onde você é? Explica aqui, as pessoas que não sabem, não entendem, né? Explica de fato a próxima de cada coisa que você tem. Olha, eu sou um policial militar. A primeira farda que a gente costuma dizer na polícia, a primeira farda nossa é o CAC, né? Aquela farda que nos deu a oportunidade de ser policial militar. E, consequentemente, a partir da evolução, a partir do esforço, a gente vai conquistando outras nomenclaturas, né? E pertencendo também a seletos grupos aí. Então, dentro da instituição militar. A Polícia Militar, ela é a maior de todas, né? Então, a gente tem que dar valor a isso aí. Então, todos nós somos policiais militares. Aí, os grupos, eles são apenas especializações, né? São pequenas especializações que a gente faz dentro da instituição, né? Então, a Polícia Militar é a maior de todas e os grupos pertencem a ela. Então, Ou seja, para essa você, é a definição que eu falo, né? para você que quer ser Para você que quiser ser taticano, rotonzeiro, né? Cachorreiro, bope, caveira, você tem que ser PM primeiro, né? Então, Exatamente, essa é a ordem exatamente. cronológica das coisas, não tem como mudar isso. Tem uma frase interessante do coordenador do meu curso, Força Tática, lá em 2016, ixi, vai para 10 anos de curso. Ele dizia uma frase interessante que me marcou, assim, essa frase que eu carrego para a vida. Ele disse, olha, nós estávamos lá com roupa de curso, ele com a roupa CAC, né, que é a roupa, a primeira pele nossa, que é o CAC. Ele falou assim, ó, ele agora, ele tá no lugar, tá partindo dessa para melhor, tá na reserva, aposentou já. E ele dizia, o CAC, quando você morrer, se você morrer em combate ou não, no seu caixão, você tá com essa farda CAC. Aqui é com essa que você vai Justamente, vestir. a Então, filosofia é essa aí primeiro mesmo. essa que você tem que honrar. Até para você ingressar e utilizar, ter a honra, se assim você merecer, utilizar uma outra farda, um camuflado, você tem que primeiro passar por essa etapa da farda CAC. Que é a primeira pele, né? Que é a primeira pele, exatamente. Justamente. E Exatamente. aqueles que estão agora no processo seletivo aí, né, para esse concurso, desejo boa sorte a todos aí que consigam êxito, né, até o final das etapas aí seletivas, né, e aguardo ansiosamente no curso de formação, seja no curso de formação ou nas ruas trabalhando, né, vou tentar fazer o melhor, né, dentro daquilo que a gente aprendeu com os mais velhos, né, respeitando também os ensinamentos dos mais antigos, que sem eles também a gente não teria conseguido a experiência que temos hoje, né? E eu vou passar um pouco da minha experiência que eu tenho para aqueles que conseguirem formar e entrar na Polícia Militar. E os senhores também que estão aqui nesse podcast são minha referência, né, de profissionais. E acredito que os mais novos que forem entrando aí vão aprender muito conosco e com os mais antigos que estão ainda nas ruas e com aqueles também que foram para a reserva, que tem muitos que foram para reservas aí que verdade. tem a contribuir também dentro da instituição, né? Então a gente espera ansiosamente por esses novos aí. Sangue novo, né? É, sangue novo. Força nova. Vou te interromper aqui, não. Vamos falar com o Mena, que eu já tô com fome. Esse cheirinho aqui. Só agradecer aqui a Evans Pizza, né, pela a melhor pizza delivery de Paraíso. Eu gosto muito da Evans De Pizza. fato é muito boa, é muito saborosa que é diferenciada que é. E foi a primeira empresa que acreditou na gente. Eu entrei em contato lá com o meu irmão, ele... Exatamente. Evangelista, muito obrigado, meu irmão. Não estou fazendo mexão aqui porque você nos apoiou, não, porque sua pizza é muito boa. Já falei isso, inclusive, em particular. Muito obrigado. Hoje ele mandou uma esfirra aqui. Vou comer aqui, Jesus. Se você quiser falar dos patrocinadores enquanto eu como aqui. Pode relaxar. Vai aí, Carneiro. Antes de falar do patrocinador, só falar aqui um detalhe, que é o seguinte.
as pessoas falam muito da polícia militar. Aí. Na mão mesmo. Que a polícia militar, aquela coisa toda, policial militar, etc. Mas veja bem, não só a polícia militar, mas a polícia civil, a polícia federal, a PRF. A carreira policial, seja policial militar, policial civil, policial rodoviário federal, é uma das, digamos assim, para você entrar, é uma das coisas mais difíceis que tem. Você vai ter que passar numa prova objetiva, tem uma prova discursiva, né? Em outros estados tem uma prova discursiva. Depois tem um teste de aptidão física, depois tem um exame odontológico, tem um exame médico para você fazer. Psicológico. Psicológico, olha só a quantidade de etapas que você vai fazer. Psicológico, tem a investigação da sua vida social, saber se você usou droga nos últimos 6 meses e, por fim, um curso de formação, ao qual esse curso de formação você vai ser colocado, vai ser testado, né? O seu desgaste físico, emocional e espiritual, né? Que vai ter as matérias, né? De direito penal, direitos humanos, né? Bem como também de tiro, abordagem, etc. Ou seja, é todo um processo para poder, então, você se tornar policial militar, policial civil, rodoviário federal. Então, ou seja, não é fácil ser policial. Muitas pessoas criticam, acham que é fácil e tal, mas não é, entendeu? Aqueles que criticam realmente é porque não conseguiram ser policial. Essa observação aí que você fez, meu irmão, é muito importante. E eu costumo dizer que a atividade policial ela exige uma certa rusticidade, né? O cara que está entrando na polícia militar ele tem que ser um pouco rústico, né? Quando eu falo rusticidade, não é ignorância, não. É tratar o cidadão como cidadão, trabalhador. É respeitar aquele trabalhador ali. Tratar todo mundo com educação. Se o cara tá cheio de problema, ele tem que saber lidar com seus problemas. Não pode descontar na sociedade. Então, mas o cara tem que ter uma certa rusticidade. Ele tem que ser um pouco desenrolado. Ele não pode ser aquele cara colado. Aquele cara que, não como isso, eu não como aquilo, eu não faço isso. Porque eu tenho medo disso. Não, ele tem que ser um cara... Tem que ser um cara meio raizão, entendeu? Senão... Tem situações, né, que a gente sai de casa para cumprir uma determinada carga horária de serviço. E ali evolui a ocorrência. Justamente. E aí a gente acaba... Passa do horário, meu amigo, e tem que ficar na ocorrência. Tem que se virar ali, entendeu? Então, assim, a gente vai fazer só uma pausa aqui, vou fazer o merchanzinho do nosso patrocinador. Apollo, né, nosso patrocinador. Agência Inovar. Manual do Homem Protetor. 63 drones do meu amigo Ruiter, Norte Construtora, Norte Agro, Para Carros, Farmácia Rei Farma, Evans, Pizza, aqui ó, nós estamos, realmente é uma delícia, e antes mesmo da gente já receber aqui... Vou pegar aqui um pedacinho que eu tô com fome. A gente tem costume de comprar ela, né, a minha esposa gosta muito, meus filhos também. Pau Wi-Fi, que é a nossa internet também que uso lá em casa também, Pau Wi-Fi. E também a Gráfica Real. Esses são nossos patrocinadores. E se você quiser também ser um patrocinador nosso aí, você pode entrar em contato através do nosso direct aí. Estamos aqui à disposição para oferecer o melhor pacote para você. Beleza? Então vamos dar continuidade aqui, meu irmão. Fala um pouco também, meu irmão, da experiência sua que você teve no período da Rotan. Uma curiosidade que eu tenho justamente é isso. Porque eu passo por várias missões. de várias missões aqui. Taticando, veio na Força Tática. Já chegou a operar luta, não lembro. Sim, operamos um tempo junto. Inclusive, por curiosidade, a primeira RP composta por soldados... Foi eu e o senhor, né? Meu comandante aí, é verdade. Lembro. Esse cara ladrão de celular demais, eu lembro. Todo lugar. Hoje em dia todo mundo tem iPhone, né? Eu não tenho meu iPhone ainda, mas... Tá bom. Botando, né? Operou Rosa em Palmas, né? Capital. E Força Nacional diversas missões aí por Brasil afora. Qual foi, assim, a ocorrência que mais chamou a atenção, assim, que você lembra, que você não esquece, que você guarda? Seja ela qual for. Cara, teve uma ocorrência muito esquisita que eu tive. Assim, quando eu entrei na Polícia Militar, lá em Arapoema, foi um acidente de trânsito, um micro-ônibus que teve lá. A ocorrência de trânsito sempre é ruim, né? Que a gente vê pessoas feridas ali, pessoas inocentes, né? É uma situação que ninguém quer, né? O nome já fala, né? Acidente. Então, a ocorrência pior que eu tive, assim, foi um acidente de trânsito que eu atendi. Teve várias pessoas feridas e tal. Foi uma ocorrência muito ruim. É uma ocorrência negativa, né? Que a gente chama. É uma ocorrência negativa ali que ninguém quer ir. Mas eu trabalhei também um bom tempo lá no BP Choque. Então, a gente teve muitas ocorrências lá. Né? O volume de ocorrência lá era muito grande. Até porque na capital, né? A capital, o volume de ocorrência é bem maior que o interior, né? Então, a gente vê muita coisa. Então...
A experiência foi boa nesse sentido aí. Agora, a pior de todas, igual eu falei, a pior de todas foi esse acidente de trânsito. Foi muito ruim. Eu acho que o senhor tava também, né? Tava naquela época lá, né? E prestou apoio a esse acidente, não foi? Foi. Aí acho que foi tu e o sargento Vilmar na época, hoje tem Isso, hoje tem de Vilmar. que tinha até acho que o vereador que se envolveu nesse acidente, estava dentro uma coisa assim. Isso. Foi uma situação ruim. Faz tempo essa ocorrência, foi uma ocorrência em 2014, se não me engano, foi 2015. Na verdade, tinha um ônibus bateu no veículo que estava estacionado que não estava sinalizado aí, salvo. Isso, Foi isso, bateu na traseira, né? exatamente. Então essas ocorrências, sim, ela é muito chata, né? Que quando a gente sai de casa ali, a gente sai a gente não, pra combater o criminoso. Aí você pega uma ocorrência dessa daí, a gente fica, né? Pra gente que. A gente fica meio chateado com uma ocorrência dessa. Paraíso é aqui na cidade, para quem não é de Paraíso, nós estamos aqui na região central do estado, próximo aqui a divisa do estado do Pará, uma cerca de 300 km, né? É um 200 km. 200 km. O nosso, E do Brasil, o nosso batalhão é um batalhão grande, né? Coração. Então, o Paraíso, ele tem um índice muito grande de suicídio. Inclusive, um rapaz aqui da região, inclusive é conhecido do Jadson Play, que suicidou. Então, aqui tem um índice de suicídio muito grande. E é até um alerta para quem tá ouvindo, que tome cuidado com a saúde mental. Eu tomo medicamento de ansiedade. Acho que todo policial tem um pouquinho de ansiedade, né? Ao longo dos anos trabalhando nessa mesma toada. E tocando nesse assunto e também trazendo aí um alerta para principalmente jovens, né, que é o número de maior vítima de suicídio, para se tratar, cuidar da saúde mental. E a ocorrência que eu mais, inclusive não fui no podcast, até comentei, eu sempre gosto de comentar, que para servir de alerta. Eu fui numa ocorrência, estava como comandante da guarnição, e o Copom chamou sobre um suicídio aqui na cidade. Não vou falar região, porque para não citar nome nem nada. E aí chegamos lá numa jovem que tinha acabado de formou fora do país e tal, de medicina, inclusive. E aí chegamos lá, o pai dela nos recebeu com outro amigo, chorando muito, e encontrou com a filha enforcada na varanda da casa, na área do fundo da casa. E aí, cara, foi aquele desespero, lógico, né? E a mãe chegou e foi aquele desespero. E até então eu já tinha participado de outros suicídios, sempre me deixou encabulado, porque o suicídio, aquele clima de suicídio aí tenso. O clima é tenso, chato, né? Chato O clima é pra caramba. pesado pra caramba. Aí a mãe chegou, e viu a filha lá deitada no chão já tinha tirado ela da corda, e ela foi e começou a chorar, desesperada em cima do corpo da filha, e o pai dela puxou assim a mãe, ajoelhou perto da filha, e falou, não, nossa filha já está morta, e olhou para mim, você pode ver se realmente essa mulher está morta? E, cara, aquele momento a menina, que infelizmente já estava horas já, sem batimento cardíaco, e o pai com aquele horário de esperança, né? Então o suicídio, ele é uma ocorrência, para mim, pesada. Muito pesada. Tem outro caso, realmente esse caso me intrigou. Lá em Barrolândia, cerca de 30 quilômetros daqui de Paraíso, um jovem foi encontrado enforcado também em pé, com a perna uma perna encolhida em cima da... Isso. E com a faca na mão. Eu fiquei intrigado. Qual era a intenção dele com aquela faca na mão? Se ele queria cortar a corda, se tivesse tempo de se arrepender. É complicado. A mente humana ela é um lugar difícil de você entender, né? Para mim, a ocorrência de suicídio ainda é uma ocorrência... É difícil, é complicado. É muito complicado. Porque você não está lidando ali com o criminoso, né? Sim, mais uma vez, né? A polícia militar ela tem todo tipo de ocorrência. Aqui vai em todo tipo de ocorrência. Vai desde ali um acidente de trânsito, a uma solicitação de sono, até esse tipo de ocorrência aí. Ou seja, tudo aquilo que sai do normal da sociedade, da ordem, que tem a ver com ordem pública, ordem social, a polícia militar está lá para atender, que é a primeira instituição a chegar para atender esse tipo de ocorrência, né? Então, assim, às vezes o policial, o polícia novo está chegando, né? Na polícia nesse concurso agora último. Pega o bizu com o homem aí. Ele vai dizer assim, não, eu vou chegar lá que eu vou combater o ladrão, beleza. Tem essa parte, combater o criminoso, etc. Mas não é só isso. É atendimento todo tipo de ocorrência, meu irmão. Você tem que estar preparado. É por isso que eu falo, quando chega um determinado tempo de polícia, o cara não é mais o mesmo que quando ele entrou, não. Não tem como ele ser mais o mesmo. Não tem. A pessoa se depara com toda a situação de morte, de coisas assim absurdas. E olha que, graças a Deus, nosso estado é um estado relativamente tranquilo. Que essas coisas não ocorrem com tanta frequência
com outros estados, né? Mas mesmo assim no estado do Tocantins ainda ocorre ainda, como o colega já falou, já foi suicídio, eu também já atendi um suicídio também, inclusive uma cidade aqui, Beira de Prata também, que eu cheguei lá, inclusive era até uma professora meu, era o filho dela quando eu cheguei lá, né? Uma coisa horrível, horrível que é você atender uma ocorrência de suicídio. Porque a pessoa tirar a sua própria vida é uma coisa absurda que a gente imagina, só que a gente não imagina a dor que a pessoa está passando. Então, assim, para você, novinho que está entrando em polícia agora aí, ó, não pense que é só glamour, não. Esteja preparado, porque o seu psicólogo vai ser fritado, meu irmão. Se chegar no acidente de trânsito, por exemplo, onde tem criança que está toda atrocidade, infelizmente, sabe, tá lá a família inteira lá, o pai, a mãe e a criança. É por isso. Absurda mesmo. Só que também é uma profissão muito nobre, muito boa de ser policial, porque ao mesmo tempo que você chega lá, primeiro que você é o primeiro a atender a ocorrência, né? Você chega lá, muitas vezes é o primeiro chega que é o bombeiro. Você chega lá, começa a preservar o local, já aciona o bombeiro ali, perícia, etc. E então, assim, você tem muita oportunidade de você mostrar o seu lado humano, de você salvar pessoas também, como já aconteceu, né? A gente chega em ocorrência ali e a gente, uma vez lá em Arapoema, recém-formado, Carneiro, a gente chegou para atender uma ocorrência, aliás, alguém passou na rodovia, TO de Arapoema, ali sentido BR lá, e aí alguém pegou e comentou, ó, parece que tem alguém caído lá na beira da marca da TO. Aí eu fui lá, não lembro quem estava comigo um dia lá, e aí não tem nada, né? A polícia não só dá ali uma arma, um colete para nós e a viatura para atender a ocorrência. Não tem luva, não tem essas coisas. Fomos atender a ocorrência nessa época lá. Quando nós chegamos lá, vamos verificar o que é. Quando chegamos lá, tinha um cara lá caído no chão lá, meu irmão, todo arrebentado. Eu não recordo agora ali se estava esfaqueado, se tinha apanhado. O que nós fizemos? Pegamos ali com as coisas que a gente tinha, com o maior cuidado do mundo mesmo, seguindo ali o protocolo de primeiros socorros que a gente tinha, né? Colocamos na viatura, porque não tinha ambulância também lá, e não tinha nem sinal de internet, e também não tinha sinal de telefone. Levamos esse cidadão para o hospital e graças a Deus chegou lá e foi salvo. Então, assim, é uma situação que a gente conseguiu salvar também a pessoa. As adversidades aí do trabalho policial, elas são vastas, né? Então é por isso que no curso de formação o guerreiro lá tem que ser testado, né? O militar, o futuro militar tem que ser testado de todas as formas, o psicológico dele, né? Então é por isso que às vezes o curso de formação é um pouco puxado, às vezes o familiar, o cara não está preparado ali, muita gente, algumas pessoas aí desistem durante o curso e tal, porque não está preparado, acha que é uma coisa diferente do que ele vai tá vivendo no dia a dia, né? Então, por isso que é importante o curso de formação. Estava lá, a gente pensava que era sacanagem o instrutor. Ah, tá mexendo o sol. Não, mas não é. Tudo tem um porquê, não é isso? Tudo na vida tem um porquê, nada surge do nada, né? Então, tudo tem uma finalidade e lá na frente vai ser usada aquela finalidade. Então, o camarada que está passando por algum estresse ali durante a formação, ele tem que entender que aquilo ali vai servir para ele para algum ponto. Porque tem gente que fala, eu já vi muita gente falar assim, eu não prestava para ser policial não, se eu tivesse uma arma eu ia sair atirando em todo mundo. Atira em todo mundo para tu ver o processo que tu vai ter. Eu tô formando direito aí. Sem atirar. Sem o cara atirar, você tá já está respondendo, então vai, bota a arma na cintura e sai atirando no seu desafeto aí. Que o policial militar, a partir do momento que você veste a farda, você vira um alvo. Você cria inimigos que você nem imagina que você tem. E você tem responsabilidade. Ah, sou policial, vou fazer o que eu quero, vou chegar em todo lugar brabão aí, ameaçando todo mundo. Não é assim que funciona, não. A banda não toca dessa forma, não. Então tem gente que fala isso. Ah, se eu tivesse uma arma, não prestava pra ser polícia, não. Eu ia sair matando, atirando. Não, não é assim que funciona. A gente anda armado não é porque é brabo, não. É porque a gente tem uma função constitucional, né? A gente tem uma obrigação jurídica para com a sociedade. Então por isso que a gente anda armado. E para a nossa segurança, nossa família, dos nossos camaradas e da sociedade também. Então, o cara tem que ter essa responsabilidade, tem que ter essa sabedoria e tem que entender isso antes de entrar na polícia. Tem gente que fala, vou fazer o concurso para polícia só para andar armado. Você é um forte candidato a não conseguir passar, porque você não está pensando em outras coisas, está pensando só em andar armado. Andar armado é consequência da sua obrigação, entendeu? Então, tem que ter essa lembrança aí. Tem que ter esse bizu aí, pega o bizu. Pega o bizu, que andar armado é uma responsabilidade extremamente grande que entendeu? Extremamente grande que você, primeiro, você vai ter que ter ali uma certa, como é que fala, descrição, né? E depois não é toda coisa que você vai sair sacando a arma. Justamente, não é assim que funciona. Para todo mundo, qualquer situação, né? Você tem que ter todo o controle. Né? É por isso que você tem a arma, porque você tem responsabilidade. E no momento que você usa a arma sem responsabilidade, você também estará incorrendo e também responder com responsabilidades maiores do que alguém que não tem arma, entendeu? Justamente. Carneiro, cara, uma curiosidade aqui, que eu acho que muita gente vai ter, é sobre a FN, Força Nacional. Como é que você ingressou na Força Nacional?
indo trabalhar em outro estado. E como é que você ingressou? Explica aí para quem não tem esse desejo, que muita gente que quer ingressar na Polícia Militar tem um desejo, né, de ir para a Força Nacional. E qual é o segredo? Qual o Muita gente me pergunta isso aí, pergunta se faz o concurso direto, tá? A Força Nacional ainda não tem um concurso, você tem que ser militar dos estados, né? Você tem que ser militar do determinado estado e abre um processo seletivo para você fazer o curso para ficar apto a ir para a Força Nacional. O nome desse curso é a INC, né? Instrução de Nivelamento e Conhecimento. Então você é militar, né, do estado de Tocantins, por exemplo, e abre uma seletiva, aí você faz essa seletiva. Aí tem prova física, tem TAF, tem prova, o TAF, né, tem a avaliação da sua ficha, tem tudo. E você, atendendo os requisitos, você é designado para fazer o curso, faz o curso, fica apto aí. Aí quando o Estado tem um termo de cooperação, né, às vezes o Estado, a Força Nacional solicita, estou precisando de 10 militares aí para compor o efetivo para ir para a missão X. Aí o Tocantins, por exemplo, manda, né? Não, vou mandar 10 militares, aí você vai. Então, o processo seletivo abre dentro de cada estado. o processo seletivo abre dentro de cada estado. A Força Nacional, ela disponibiliza a vaga, né, para os estados mandar seu efetivo. Aí você faz o INC, igual, por exemplo, eu sou habilitado aí para a Força Nacional, assim como vários militares aqui do Tocantins, tem um curso, né? Então, quando a Força Nacional solicitar e o estado do Tocantins aceitar essa solicitação e mandar os militares, o militar que está apto pode ir, né? Entendeu? Recentemente teve um curso aqui no Tocantins, mandou a Força Nacional veio e ministrou um curso aqui e deixou alguns militares aptos para compor o seu quadro caso a Força Nacional convoque, entendeu? Então, mais ou menos assim que funciona. Mas primeiro tem que ser militar dos estados, né? E o que você ganha com isso? A remuneração, como é que é feita? A Força ela é paga, o seu salário ela é paga por diária, né? Diária federal. Então, a remuneração é essa. Mas quando eu fiz o curso da Força, eu nem sabia que tinha isso. Eu queria mesmo era pertencer ao quadro e conhecer outros estados, né? A gente que é pobre, velho, macaco, a gente tem vontade de viajar, né? O pobre tem aquele espírito de andarilho, né? Eu acho que você me falou uma vez que Aí eu não sabia nem... embarcou no Hércules. Foi, a gente embarcou no Hércules indo pra Fortaleza, então foi interessante. Então você passa por experiência que se você fosse No pagar... Hércules, o avião da Força Aérea. Força né? Aérea. Então você passa por experiência que se você tivesse dinheiro para pagar, não ia ter como, né? Então, essa é E outra coisa, o principal da Força aqui, que eu quero deixar claro, é as amizades, né? Hoje eu tenho amigos aí em vários estados. Tenho amigos no Acre, tenho amigos em Rondônia, em Roraima, na Bahia, no Rio Grande do Sul. Então, eu tenho amigos em todos os estados. Se eu der um telefonema aqui para algum colega aqui, eu tenho amigos em todo lugar do Brasil. Então, essa é a principal irmandade, é o principal legado, né? O principal legado que a gente carrega da Força Nacional. E você conheceu vários policiais de vários estados. Então você tem uma noção geral do que é a Polícia Militar. Até mesmo lá também tem outras forças de segurança, né, que são empenhadas na Força Nacional, né, tem civil, tem bombeiro. Mas você tem uma visão geral sobre a Polícia Militar do país. O que você tem a dizer sobre a Polícia Militar de forma geral, no país inteiro? É uma polícia preparada? É uma polícia... Sim, a gente tem a visão que os policiais militares são a escória, né, da sociedade, tem essa cultura aí, né, que vem sendo desconstruído em desfavor dos militares aí, mas os policiais militares, por onde eu passei, são bem capacitados aí, né? Todos buscam melhor servir a sociedade aí. A dificuldade é enorme, né? Não só no Tocantins, no Rio, a gente tá falando aqui do Rio, porque teve essa visibilidade agora, né? Mas em todos os estados aí, Bahia, Ceará, então, a gente vê a dificuldade que é o cara ser policial hoje, né? Enfrentamento à criminalidade, as facções, as leis, então tudo é difícil. Então, eu avalio de maneira positiva aí todos os policiais militares, porque não é fácil não, amigo, você ser policial. Às vezes até a família, seja no interior do menor estado do país, ou seja numa metrópole igual São Paulo e Rio de Janeiro. É difícil. Qualquer atuação da Polícia Militar hoje, cara, é difícil. Para ser militar é difícil. E não vou dizer só porque tem muita gente que apoia a Polícia Militar, mas aquele negócio, ação de casa parece que não faz milagre, né? Aqui no Brasil, a polícia é sempre motivo de chacota, quando tem uma operação que não sai da forma que nenhuma operação é como uma receita de bolo, né? Ali, dependendo da situação, não sai como esperado. Aí vira motivo de chacota. Mas, caramba, você pegar qualquer policial do mundo e trazer para a realidade do Brasil, cara, ele vai sucumbir, ele não resiste. O problema é os especialistas de sofá, né? O cara tá no sofá ali no ar-condicionado, é fácil ele criticar, Exatamente. Entendeu? Então, especialista de sofá. Falou assim, não, facilmente o policial pode usar uma pistola, né? Ela é da pistola, ou seja,
você pode usar uma pistola de um lado, né, e uma pedra do outro lado. Facilmente você com uma pedrada Derruba, derruba o traficante de fuzil Então, Para você ver, parece que há um sistema feito para denegrir a imagem da polícia militar perante a sociedade. Mas você vê que lá fora o policial ele é tratado como um herói, né? Ele tem esse respeito a sociedade tem respeito por ele. E você pega mesmo o Exército Brasileiro, né? Que muita gente hoje faz chacota, mas o Exército Brasileiro ele é amplamente reconhecido lá na Itália. é porque eu costumo dizer que as pessoas, ela critica aquele que ela não conhece, né? Então, Exato. É porque falta falta mais incentivo, espaço né? como esse que nós temos Isso. aqui para trazer policiais, para falar sobre a carreira militar, para que as pessoas se aproximem, conhecer a história do policial, saber Exato. como é que é. A Força Nacional, acho que a maioria das pessoas não sabe como é feita, para que serve. E então, espaço como esse aqui para a gente debater sobre esses temas policiais, e graças a Deus está tendo essa visibilidade ultimamente, nos podcasts principalmente, para as pessoas conhecerem a realidade da Polícia Militar e ver que realmente nós somos uma profissão diferente das demais, justamente pelo que o bem maior nosso está sempre em risco, que é a vida. Independente de qual município, qual cidade, qual estado que você tiver. Na verdade, assim, o que eu vejo hoje, assim, alguns de nós, né, é a síndrome do cachorro vira-lata. Ou seja, eu moro na minha casa, eu vou falar de todo mundo na minha casa, que ninguém presta, aquela coisa toda. Uhum. Aí a gente fala bem da casa do vizinho. Ah, a casa do vizinho que é boa, né? É. Mas isso eu vejo como uma síndrome do cachorro vira-lata também, entendeu? Porque a gente tem a tendência a reconhecer mais a outra pessoa, né, a outra instituição, do que a nossa, né? Esses dias eu estava falando, pô, nós somos foda, velho. Nós somos policial militar, a gente se depara Você com falou qualquer a palavra situação. certa. Quando a gente está de serviço, meu irmão, 3 horas da manhã, canta uma ocorrência aqui, de qualquer ocorrência que tiver, seja de um acidente de trânsito, um suicídio, seja de um assalto, o caralho que tiver, a gente vai lá atender. 2 guerreirinhos vai lá, ou 3 guerreiros que tiver, entendeu? Quem vai atender somos nós. Você não prepara-se nada. Às vezes, quando você vai atender uma ocorrência, por exemplo, uma operação, dessas grandes operações, você vai lá, às vezes você sabe até o local que o cara tá. É fácil, você vai lá e algema o cara. E agora, quando você chega a atender ali um chamado de emergência, urgência, que somos nós, né? É igual o SAMU, por exemplo. O SAMU bombeiro, que é chamado de emergência, urgência. Ele chega ali no front na hora, um acidente lá, perna para um lado, perna para outro, cabeça para cá, né? E o cara faz o primeiro socorro ali e salva aquela pessoa. Nós somos do mesmo jeito, meu irmão. Então, nós deparamos com a situação ali sem preparo nenhum. Sem preparo, eu quero dizer o seguinte: a gente não esperava aquela ocorrência e vai lá atender aquela ocorrência, né? O estado de espírito que a gente estava ali, tranquilo, repouso, por exemplo, ali, não, estou tranquilo, hoje o dia foi tranquilo. Estamos aqui fazendo apartamento, porque teve um assalto a banco ali, 3 caras armados ali de fuzil, etc. Opa, já acende o alerta, ou seja, você está em um estado de espírito de tranquilidade, você já acende o alerta para cima. É porque as coisas elas podem evoluir de 0 a 100 muito rápido, né? Então, você está tranquilo ali no patrulhamento, de repente evolui, né? Então, assim, a polícia militar é foda, a gente depara com cada situação que a gente não pode se menosprezar, não, entendeu? E igual você falou, tendo espaço como esse daqui, a gente quer trazer não só, né, a realidade aqui da polícia militar, como também de outras pessoas aqui da nossa sociedade que talvez não tenham voz, entendeu? E pessoas que têm uma grande relevância aqui, têm conhecimento muito bom de vários assuntos aqui, que de repente não tem um canal para o cara falar. Faz pouco que de repente se o cara falar, porra, as pessoas vão começar a ouvir e falar, poxa, realmente, se a gente fizer isso, eu acho que vai dar resultado, entendeu? É verdade. E Carneiro, mais uma pergunta, cara, curiosidade minha. Se não tem, a gente não abre outra. Aqui o patrocinador botou, foi no 12. Que tem que sobra. Curiosidade minha mesmo, particular. Como é vista, você que já passou por vários estados trabalhando, como é vista a polícia militar hoje no restante do Brasil? Porque, falando sobre esse síndrome do vira-lata, muitas vezes a população tocantins não dá realmente o valor que o policial militar do Tocantins merece. E precisa, porque a gente precisa ser motivado, não só pelo salário, mas pela população nos apoiar, para a gente ter esse estímulo para poder continuar. E como é vista a polícia militar hoje, nesse tempo que você ficou fora, no resto do Brasil, para o resto dos policiais de outros estados? A nossa polícia militar, ela é bem reconhecida, né? Ela é bem quista, né, nos outros estados. A gente pensa que a gente não tem o nosso valor, mas a gente tem, e isso é importante frisar, né? A nossa instituição é uma instituição pequena, né? Nosso estado é um estado novo. Foi há pouco tempo, né? Comparado com outros estados aí que tem 200 anos, 300 anos, nosso estado é bem novo, mas a gente tem o nosso valor, tem a nossa história, né? Nossos policiais são bem capacitados, bem treinados. A Força Nacional proporciona também isso, vários treinamentos, vários cursos. Nós temos militares aí que buscaram cursos fora, né, de diversas áreas.
Então a gente tem que entender que a nossa polícia é uma polícia preparada. Eu vi isso diretamente nos outros estados. A gente sempre tem um militar do Tocantins fazendo curso fora, né? Sempre tem um militar ali buscando conhecimento em diversas áreas. Então a gente tem que mostrar para a sociedade e falar que a gente está preparado para diversas situações e os militares estão buscando, né? Igual eu fiz 2 cursos, fui trabalhar fora justamente para prestar um melhor serviço, né? Então essa é a intenção de todo militar, é prestar sempre um bom serviço. Pode errar, que todo mundo está suscetível a erro, né? Pode acontecer de errar, mas o cara está sempre buscando se capacitar e acertar. Esse é o bizu que eu deixo aqui, entendeu? Sim. Querendo tempo de Você acertar. falou interessante que, né, É. que o Polícia Militar tem a sua história. E aí, essas histórias que nós estamos querendo e vamos mostrar aqui. Nós, aqui na Polícia Militar do Tocantins, a gente tem um êxito muito grande no combate a Novo Cangaço, né, que é a facção de domínio de território. E nós temos muitas histórias de confrontos que nós que eu falo, a polícia em geral, acabamos tendo êxito, né, e fracasso do lado do ladrão. E essas histórias vamos contar aqui. Cada uma delas é ocorrência desse tipo, para poder engrandecer os nossos policiais, engrandecer a nossa Polícia Militar, porque é a única instituição que está presente em todo o território do Tocantins do Brasil e que está sempre ali com o telefone à disposição para a hora que precisar. 2 polícia, uma guarnição, uma barca de força tática, de rotan, a gente vai. Então essa história que a gente quer, qual é a história como sua, de um cara que não se limitou somente ao território do Tocantins, foi buscar conhecimento fora. E outras histórias também de guerreiros que não foram para fora, mas que tem uma grande história para contar. É isso que a gente quer trazer. Histórias como a sua. E para demonstrar para a molecada que quer entrar, que como é a Polícia Militar de dentro, e também para valorizar nosso trabalho e enriquecer ainda mais a nossa Polícia Militar, que tem grande, apesar de nova, como você falou, tem grandes histórias do grande conquista. É isso aí. Tem que valorizar os de casa também, né? Senão, como é que vai fazer, né? Tem que valorizar o de casa. Senão, Aquela história, né, que santo de casa não faz milagre, né? A gente tem que entender que realmente faz milagre. Né? Não tem esse negócio de dizer que não faz milagre sim. Exatamente. Então, assim, meu irmão, fala um pouco do período que o senhor esteve, né, na Rotan lá, né? Eu também estive no mesmo período que o senhor teve, saiu um pouco antes, o senhor continuou lá, mas a Rotan, né, para nós é uma casa assim que é diferente. Né? eu costumo dizer que a Rotan é a minha segunda casa, né? A gente bancou esse curso juntos lá e operei um pouco mais tempo lá. Então, a minha segunda casa, tenho meus irmãos que trabalham lá, estão sempre combatendo o crime, assim como nós. Entendeu? Então, a gente teve várias ocorrências, né? O nosso foco lá é voltado mais mesmo para a criminalidade mesmo. E lá a gente não atende ocorrência de som, por exemplo, a gente dá apoio às outras viaturas diárias, né? Mas o foco principal é realmente o patrulhamento, é a acessibilidade, é abordar, é botar repressão ao criminoso, né? Então, o foco, cada grupo da Polícia Militar ele tem um foco diferente, né? Às vezes quem está de fora não entende isso, né? Então, o foco é mais a abordagem, para tentar coibir o criminoso de não tentar fazer mal ao cidadão, né? Então, a gente participou de várias ocorrências, né? Teve um período muito, muito bom que eu tive lá. Então, a gente tem essa experiência lá. Isso é importante deixar claro que cada grupo tem a sua finalidade e tem o seu foco na missão, né? Muito bom. E o da Rotan era esse, era fazer o patrulhamento ostensivo nas ruas, né? Eu hoje, atualmente, estou trabalhando na Rádio Patrulha, né, Paraíso, e QRP, né, chamado Cosmo Damião, são 2 policiais, né, com algumas exceções, tem dia que tem 3 policiais numa viatura só, que é o de atendimento à ocorrência, né, que são as ocorrências, né, de trânsito, né, violência doméstica, etc, né. Eu costumo falar que as especializadas, né, da Polícia Militar, Força Tática, Rotan, o GOP, né, o COD, né, Patrulha Rural, são os irmãos que a gente pode chamar de irmãos mais velhos, né, que chegam para nos apoiar. Nós vamos lá, atender a ocorrência, quando o trem está começando a evoluir, sair do plumo ali, né? Aí chega ali esses irmãos mais velhos, irmãos maiores para nos apoiar. Exatamente. Né, dar o respaldo ali necessário para atender aquela ocorrência. Exatamente. Então, Carneiro, muito obrigado, cara, pela tua parceria aqui com a gente. Muito obrigado por ter disponibilizado o seu tempo para conversar um pouco com a gente. Não só com a gente, né, mas com todo mundo. Esse programa vai ecoar aí, né, várias pessoas.
E agradeço você também por nos estar nos acompanhando e siga nossas redes sociais. E obrigado mais uma vez dos nossos parceiros, não é isso, Jesus? Sim, vamos aqui agradecer mais uma vez que os nossos parceiros aqui, o Apollo, a Agência Inovar, Manual do Homem Protetor, esse é um manual que eu, juntamente com minha esposa, criamos. Norte, 63 Drones, do meu amigo Ruiter, Norte Construtora, Norte Agro, Para Carros, que é uma empresa de lanternagem, Farmácia Rei Farma, nosso parceiro também, Evans Pizzaria, que é o que nos fornece a pizza aqui durante nosso bate-papo aqui, né? Pau Wi-Fi, que é a nossa internet, inclusive eu também uso em casa a internet, e Gráfica Real. Então, os nossos patrocinadores. 63. O papelzinho aí, dá cola aí, dá cola aí. A 63, que é 63 Drones, né? Me explica aí como é que é a 63 drone. 63 Drones aqui, ela é uma empresa de drones, né, que faz aquele borrifamento de veneno Nas propriedades, na lavoura, né? Antigamente usava ali os aviões, né? Aqueles aviões de pequeno porte. Agora a tecnologia está avançada ali, né? Que é usada através de drones, né? Operador de drone. E nosso amigo Ruth está com essa tecnologia nova aí. Eu não sabia, muito bom. Aí, Legal. Aí, Se eu tivesse uma fazenda com plantação, eu ia chamar ele. Só não mas- pode mas infelizmente. O Ruiter só não pode soltar a bomba em nós aí, depois, igual no Rio de Janeiro lá na facção. O homem é bom, o homem é forte. a 3 Drones, que é o que está nos fornecendo aqui essa bebida aqui. Muito boa. Esse refrigerante aqui. Então, é isso aí, pessoal. A gente conta com a colaboração de todos aí, que vocês fiquem ligados nas nossas redes sociais aí, no Instagram, no TikTok, no YouTube, que é a nossa rede principal, que vamos estar divulgando aqui aí essa entrevista aqui por completo, não é isso? Exatamente. E no Instagram vamos estar divulgando os cortes. Isso. Pera aí, calma aí, eu vi o guerreiro aqui entrando com um presente na mão. Rapaz, é mesmo. Rapaz, Que meus presente amigos, é para esse? finalizar aí, é só agradecer a oportunidade, né? Senhores, desejo todo sucesso aí nesse novo podcast, Pega o Bizu, passando vários bizus aí. E eu costumo dizer, a gente tem que, quando a gente vai na casa dos outros, né? A gente tem sempre que levar uma oferta e uma oferenda, né? Para abençoar o início, né, de tudo aí. Então é isso que eu fiz, é a filosofia que eu tenho. E a gente tem que apoiar os de casa, né? Tem que dar valor de casa, igual a gente foi conversando aí, falando. E eu trouxe aqui um pequeno Pequena presente não, é aqui, um grande, pequeno aqui, cara. para ornamentar aqui o estúdio aqui e deixar Então tudo no vamos maior ver, eu sucesso tô do mundo curioso, aqui. tô curioso. Vamos abrir aqui para... Vamos abrir aqui. Rasga aí para dar sorte aí, mano. Pobre tem que rasgar o negócio, senão não funciona não. Eita, rapaz, ó. Nossa. Rapaz, eu falei ontem que esse nosso... A águia é zona ferroada aí, porque Top, três top, taticanas aí não gostei. pode deixar de simbolizar a águia, né? O pessoal dá ver também. Aqui, pessoal. Lindo, cara. Vou colocar ali em cima, né, Chico? Exato. A águia tem que ficar nas alturas. Ficou bom, né? Só falta Ué. ter um lugar de colocar. Cadê? A gente Tem coloca. um lugar de colocar. E a palavra aí Tem é que- sugestiva, tem né? que- tem A que- palavra foco. aí Muito também bom. no quadro é sugestiva aí para todo mundo. Os mais velhos, os mais novos, para todo mundo aí. O foco, manter o foco, manter o foco. Pode perder o foco, não. Mais uma vez, cara, obrigado pelo presente, cara. Graças a Deus a gente começou com esse projeto, os amigos abraçaram, com você nos incentivando, isso a gente ficou muito feliz. Logo é no início, a gente está ajustando para ficar o mais correto possível, hoje é o primeiro. Obrigado por você ter sido paciente com a gente, estar organizando aqui. Muito obrigado, cara, e você tenha sucesso na sua carreira militar. Falta muitos anos pra gente puxar ainda, né? Vamos puxar muito tempo aí. E nós estamos aqui. E nós 20 estamos anos aqui, meu já. irmão. Arrochando quem deve ser arrochado e cuidando de quem deve ser cuidado. Estamos aqui para quando você precisar, tem uma voz, essa é uma voz para a sociedade, como eu disse, vamos falar sobre assuntos relevantes da sociedade. E que você fique ligado com a gente, siga nas redes sociais, que vamos trazer temas relevantes, temas não só policiais, mas temas de grande relevância na sociedade. E em breve vai ter mais programas como esse e você vai se surpreender, que vai vir muita coisa legal daqui. Pega o bizu. Pega o bizu, se liga. Valeu, abração, até a próxima, que não vai demorar. Obrigado pela presença.
começa aqui.